Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lanúncia, eu sou da Igreja Apostólica Plenitude de Vida e eu venho trazer uma palavra para o seu coração. Está ali em Atos, capítulo 12, no versículo 6 diz assim: Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentados com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou: Vem, Pedro, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes até uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dara para a cidade, a qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou de Pedro. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora eu sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João. Daí chegando lá, onde muitas pessoas estavam congregados e oravam. E voltando para o versículo 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor a ele. Olha a importância e o apoio da igreja, irmãos. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou Rode que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava no portão. Aí eles disseram: Você tá louca, Rode? Como assim Pedro no portão? Aí, porém, ela persistiu em afirmar que ele realmente estava ali. Entretanto, Pedro continuava batendo no portão e eles abriram e viram e eles ficaram atônitos. Imagina, né, queridos? Pedro ali contando toda a situação, contando tudo o que se passou, né? Imagine qual que foi a reação deles. E eu quero trazer para você que a oração, ela é a chave. A chave na nossa vida é a oração. Ela abre e ela fecha portas. Ela quebra cadeias e ela quebra grilhões. Tá, queridos? Então, assim, nós temos a oração a nosso favor. Diante dessa situação, eles tinham ali, Pedro tinha uma igreja orando a favor a ele, né? E diante das nossas situações, quantas vezes nós nos vemos presos como Pedro, né? Não num cárcere privado, mas nós nos vemos presos por nossos sentimentos, presos por nossos medos, presos por nossas emoções, presos por um momento, uma situação difícil de saúde, preso por uma situação financeira, né? Quantas vezes nós nos sentimos acorrentados? Mas eu quero dizer para você, queridos, que o poder da oração é grande, que nós temos a favor a oração, a chave da vitória é a oração. Então, assim, quanto mais as adversidades vêm, nós temos que orar e buscar sem cessar. E aqui diz assim, em Filipenses 4:6 diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresenta o seu pedido a Deus. E eu peço para que você, querido, querida, apresente aquilo que te aflige, a sua oração ao Senhor, apresenta a Ele, e que nós possamos declarar, em nome de Jesus, que tudo que nós pedimos será ouvido pelo poder da oração, em nome de Jesus. E nós vamos ver o milagre acontecer. E nós vamos ver, né, portas sendo fechadas a nosso favor e portas sendo abertas a nosso favor. Amém? Você crê? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, eu coloco essa família, eu coloco essa casa, esse lar diante da Tua presença e peço que o Senhor esteja alcançando, Pai, a cada um deles. Que o Senhor esteja, Pai, que nós cremos no poder da oração, que qualquer situação que seja, Pai, que o Senhor esteja ouvindo a nossa oração e que nós possamos orar sem cessar e crer no Teu milagre, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém?